A paz do Senhor, amados, este é o canal Filha de Deus. Partilhe, alcance mais almas, coloque o like, contribua para a obra e subscreva o canal para ter acesso a mais vídeos. Hoje vamos falar sobre o conhecimento e como a origem está no livro de Gênesis. Vamos começar mesmo em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós soubemos e podemos ver que Deus dá esta orientação ao homem. E no capítulo 3, vamos ver ali a desobediência do homem e da mulher perante a orientação que vem da parte de Deus. E nós vamos poder perceber que a partir deste momento, os homens são gerados debaixo da desobediência. Os homens são gerados debaixo de uma maldição, debaixo do pecado. Porém, esta árvore trouxe sim o conhecimento do bem e do mal. Porém, nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento que os homens começaram a transgredir contra Deus. Ou seja, os homens começaram a ter atos que não agradavam a Deus. Depois, Deus orienta Moisés e Moisés escreve os mandamentos da lei de Deus, ou seja, a boa conduta, aquilo que Deus esperava que os homens fizessem e aquilo que Deus mostrava para os homens que era errado fazer. Nós vamos perceber que o homem só começa a compreender o que realmente é mal quando a palavra chega até o homem. Portanto, o homem já fazia o mal, mas não tinha o conhecimento do que fazia o mal. O conhecimento, a sabedoria vem de Deus. E Deus nos concedeu todas as coisas. Porém, nos dias de hoje, nós vamos também meditar agora no livro de Oséias. E vamos compreender que nos dias de hoje tem acontecido coisas semelhantes ao Antigo Testamento. A Bíblia diz que Cristo veio para cumprir a lei, para que o Espírito de Deus que Ele deixou como Consolador, como nosso guia, nos leve à orientação, à visão de Deus. Porque no livro de Jesus nós vamos ver que Deus descia ao jardim para ter uma comunhão com o homem. A partir do momento que o homem desobedece, o homem se afasta de Deus e ali quebra a comunhão que tinha com Deus. Por quê? Porque o homem já não é digno para receber a presença de Deus. O homem ali está em desobediência. Amém? Então vamos para Oséias capítulo 4, versículo de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejado ardentemente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Amém? Então nós vamos ver aqui que o povo começou a transgredir, o povo começou a pecar. Os sacerdotes, que são os homens instituídos por Deus para serem a boca de Deus para o povo e orientarem o povo no caminho de Deus, também começaram a transgredir.
também começaram a cair em pecado, a desobedecer aquilo que é a orientação de Deus. Mas alguns pontos importantes que eu quero mencionar aqui é que a Bíblia está a dizer que o conhecimento vem de Deus. Mas nós também, como homens, acabamos por passar a informação uns aos outros. E nós temos o conhecimento daquilo que ouvimos, daquilo que recebemos. E nem sempre aquilo que nós ouvimos e recebemos condiz com a verdade. Nem sempre que o mundo nos apresenta condiz com a verdade. E a verdade é aquilo que vem de Deus. Porque Deus é que é o Criador dos céus e da terra. Deus é que nos deu o fôlego de vida. E melhor do que Deus, mais ninguém conhece a verdade. E Cristo vem como a verdade, vem nos trazer a verdade. Porém, nós vamos ver aqui que Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo não buscava ouvir de Deus, não buscava ouvir a orientação de Deus. E vivia aqui nessas transgressões, nessa perdição que gerava vergonha no final. E nós vamos ver que fala sobre homicídio, sobre morte, prostituição, adultério e tudo quanto nós já fomos vendo aqui que fala sobre o pecado. Mas a Bíblia está a dizer que tanto será castigado os sacerdotes, que podemos compreender que não levam o povo para o caminho certo, para ouvir a voz de Deus, quanto o próprio povo. Por quê? Porque Deus dá oportunidade, hoje agora entra para o tempo da graça, o Novo Testamento, Deus dá oportunidade a todos de o conhecerem, de conhecerem a sua palavra. Se no Antigo Testamento eram simplesmente os sacerdotes ou profetas, alguns homens que eram ungidos por Deus, que ouviam diretamente a orientação de Deus e transmitiam ao povo, Cristo Jesus morreu, enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que nós vamos ver em João 16:13. É Ele que revela todas as coisas que Cristo Jesus ensinou. É Ele instituído aqui na terra para nos guiar. E a Bíblia diz que naquele dia o véu se rasgou. Ou seja, ali acabou a separação que havia entre o homem e Deus. E Deus já não habita numa arca feita pelas mãos de homem, num templo feito pela mão de homem, mas habita em nós, homens. E fomos que é feito por si, por Deus. Então o Espírito de Deus, ele nos conduz à verdade. E esta verdade, este conhecimento que nós todos devemos buscar da parte de Deus, da palavra de Deus. É essencial buscarmos a palavra de Deus. Não simplesmente atentar o que muitos dizem, que muitas das vezes, sim, abre a Bíblia, mas não condiz com aquilo que é a verdade que Deus tem para passar para o povo. Amém? Então vamos agora para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 34, 37. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos começar pelo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Então nós vamos ver aqui que se nós falamos que estamos em Deus, que nós vivemos para Deus, então não tem como o fruto, que é as obras, a manifestação das coisas que nós fazemos, ir de acordo à transgressão, ou seja, ir de acordo à desobediência, ir contra os princípios de Deus. Não tem como, se nós, a Bíblia fala que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Aquele que está em Cristo Jesus deve dar frutos, bons frutos. Então, se ele é bom, se ele obedeceu ao Pai, se ele trouxe a consumação da vontade do Pai,
né? Para que hoje nós fôssemos libertos do engano e ganhássemos a oportunidade de conhecer a verdade. Então, nós também devemos ser bons, nós também devemos ser conhecidos da verdade, da palavra. E aquilo que sai da nossa boca deve ser bom. Aquilo que nós fazemos também deve ser bom. E hoje, além do conhecimento, venho falar um pouco da palavra. Por quê? Porque muitas pessoas usam a palavra de uma forma desordeira. E Cristo vem dizer que no dia do juízo, aquele que usar mal a palavra será julgado por ela. Que pela palavra nós somos justificados e pela palavra nós também somos condenados. Porque é professando aquilo que nós queremos com o coração, que Cristo Jesus morreu na cruz por nós e que é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou e que Ele vive, que nós ganhamos a vida eterna. É pela fé. Então, é pela palavra. E também é pela mesma palavra que nós somos condenados. E nós vemos as pessoas a usarem a palavra de forma desorganizada, né? De qualquer forma, porque está na moda, porque está irado. E é essencial usarmos de forma correta a palavra. É especial aqueles que estão em Deus. Para aquilo que pretendem para a sua vida, o seu caminho, devem usar a palavra. E a palavra de Deus. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 7 a 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então nós vemos aqui que Deus está a falar para Josué. Qual é a forma, ou seja, a fórmula, a orientação de Deus para ele ser bem-sucedido? É para ele ser muito forte e corajoso, porque não é fácil a opressão deste mundo. E para ele ter o cuidado de meditar de dia e de noite e não se desviar da palavra de Deus. Deus ainda está a falar, não cesses de falar deste livro. Ou seja, não pares de falar deste livro, não pares de falar desta palavra. Não pares de buscar o conhecimento de Deus. E nós sabemos que os homens que escreveram a Bíblia, que consideramos a palavra de Deus, foram homens ungidos, homens usados pelo Espírito de Deus. Então, é pela palavra, é pela Bíblia, que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos o mover de Deus, que nós compreendemos o que verdadeiramente Deus quer para o seu povo. E é por confessar a palavra que nós somos justificados e trazemos a verdade para a nossa vida. E Deus ainda vem falar, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há pessoas que procuram a prosperidade, procuram o sucesso em profecias. Há pessoas que procuram resposta em sacerdotes, homens, profetas. Mas Deus está a falar o quê? É por meditar nesta palavra de dia e de noite que você será bem-sucedido. Sim, Deus usa pessoas para transmitirem palavras, confirmarem coisas que Ele te revela. Amém? Sim. Apesar de haver falsos, também há os enviados de Deus, há os filhos de Deus. Porém, é necessário você conhecer a palavra de Deus, é necessário você estar em comunhão com Deus para você perceber aquilo que Deus tem para ti, ou realmente aquilo que a pessoa vem falar para ti. Quando é que você tem que receber e quando é que você não deve receber. Aleluia. Mateus 7, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que
que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Então nós vamos ver aqui que todo aquele que medita nesta palavra, vive de acordo a esta palavra, pode passar tempestade, pode passar pandemias, pode passar todo tipo de turbulência, de perturbação. Mas essa casa, ou seja, o teu corpo não vai ser destruído, a tua mente não vai ser destruída. Você não será impactado pelo ato ou pelo momento negativo. Por quê? Porque estás edificado, estás firme na palavra que vem de Deus. E nós vamos ver aqui o benefício de buscarmos o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela nos torna inabaláveis. Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o próprio Cristo que está a dizer que nós teremos aflições. O próprio Cristo disse que nós seríamos perseguidos ou seremos perseguidos. Não estamos isentos de passar o dia mal. Mas se tivermos a viver desta palavra, se conhecermos e buscarmos esta palavra, pode acontecer tudo e mais alguma coisa, mas não será capaz de nos destruir. Por quê? Porque nós estamos firmes na rocha. E a rocha angular é Cristo Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 6, 17, que a palavra é o Espírito de Deus. Amém? Então é necessário termos esta palavra. E nós podemos ver no livro de João 16, 13, que o Espírito de Deus, ele nos guiará, ele há de nos anunciar as coisas futuras, há de nos mostrar, ensinar todas as coisas que Cristo Jesus trouxe, porque é bem verdade que às vezes abrimos a Bíblia e lemos, mas o que quer dizer isso, esse versículo? Qual é o sentido? O que é que Deus queria, o que é que Deus quer transmitir para nós? E muitas das vezes não percebemos. Mas quando nós convidamos o Espírito de Deus para nos guiar, para abrir a nossa vida, para nos mostrar a vontade do Pai, Ele nos mostra, Ele nos revela, e é uma questão de disciplina. Você vai meditar, se calhar no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você não vai perceber, mas sempre que você continuar ali a meditar, a convidar o Espírito de Deus para te mostrar a verdade, a vontade do Pai, o conhecimento, a sabedoria do alto chega até a ti. E o Senhor abre a tua visão. Então que o conhecimento, a palavra de Deus esteja guardada em nossos corações, para que possamos ser bem-sucedidos. É necessário termos o conhecimento, é necessário estarmos afastados do mal e verdadeiramente viver e gerar bons frutos. Amém? Glorificado seja Deus por essa palavra, que vocês possam meditar mais nos versículos que eu trouxe hoje e que Deus possa ainda mostrar outros, porque eu falei de vários versículos, mas não aprofundei todos. Então que Deus possa aprofundar na vossa meditação dos outros tantos versículos que eu não tive aqui a explanar. Aleluia. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, te agradeço por esta palavra. Obrigada, Pai amado, pela vida de cada um aqui que esteve a ouvir, a partilhar comigo, Pai. Pois eu creio que fisicamente não estamos unidos, mas espiritualmente, porque a tua palavra diz que há um só Deus, há um só Espírito e um só batismo. Eu creio que o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, conceda a sabedoria a todos aqueles que me ouvem em nome de Jesus. Conceda-lhe conhecimento, força, bom ânimo, para que possam ser bem-sucedidos e que possam enfrentar as adversidades deste mundo em nome de Jesus. Que não haja engano sobre as suas vidas, pois nos trouxeste esta palavra, nos concedeste a Bíblia, a oportunidade de vermos e ouvirmos aquilo que vem de ti. Eu te glorifico, Pai, por todos os homens que se deixaram ser usados por ti para escreverem a Bíblia. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que se deixam ser usados por ti para pregar o Evangelho, e em especial por todos aqueles que buscam ouvir mais de ti e te conhecer. Glorificado sejas para todo sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe.